Salve, boa noite, minha gente querida, minha gente prazerosa, minha gente tântrica, bem-vindos e bem-vindas. Começando mais uma edição do nosso Prazer Tantra, porque evoluir é prazeroso. Eu sou Rosana Jaya e já te convido para se inscrever no canal se você está chegando por aqui agora. Segue a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Quem está ouvindo no Spotify é o @prazer_tantra e o @rosana.jaya, Jaya, tá bom? Embaixo aqui do vídeo tem alguns links importantes que eu sempre deixo, tá? Importante lembrar para vocês. São links do site dos nossos convidados, das redes sociais deles, os links dos meus cursos também, dos eventos presenciais que a gente faz, enfim. Todas as informações necessárias que eu vou falando aqui durante o episódio, vocês vão encontrar embaixo do vídeo, tá bom? E sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês hoje uma pessoa que faz tempo que eu tô querendo que ela venha aqui somar no nosso podcast, trazer o conhecimento dela, que quando eu cheguei no Tantra 7 anos atrás, era um nome já bastante conhecido e um nome bastante respeitado, que é a minha querida Letícia Batti. Gratidão, meu querida, amor. pelo convite. Que bom que deu certo, né? Deu certo, finalmente deu certo. Fazia uns Sim. meses que a gente ia falar, mas a Letícia, ela vive aí pelo mundo também, né? Enfim, ela faz várias coisas que nós vamos falar agora, inclusive. Antes dela começar a falar, deixa eu apresentar para quem não conhece. Ela é terapeuta, escritora, naturopata, tântrica, doula, mãe, já cansei só de falar. Trabalha com desenvolvimento humano integral, atendendo com diversas terapias e workshops que auxiliam nas mudanças de padrões, reconexão no processo de cura corporal, emocional e espiritual, despertando o melhor do ser humano. Ela é terapeuta há mais de 16 anos, facilita sessões, vivências, retiros e cursos de massagem tântrica, o retiro Desvendando Shaktis, Yoni Healing, ginecologia natural, Yoni Eggs e reprogramação também. Além disso, como eu falei, ela vive pelo mundo porque ela facilita viagens de missão e propósito para o Egito, Chapada dos Veadeiros, Alemanha, Tailândia, Peru e França, expandindo esse trabalho maravilhoso e transformador de cura e de resgate por aí. Então, assim, já são mais de 16 anos de história, de estrada. Por isso, se eu cheguei a 7 anos, Letícia já estava aí uns 10 anos, mais ou menos, Sim. atuando, né? Quem me falava muito... Me falava não, né? Mas quem sempre citava nos grupos era Isabelle Moura, né? Sim, Isabelle Moura, nossa. que foi minha primeira professora, junto com Sananda. Então, ela falava muito bem de você e eu sempre queria, né? Alguma coisa. E depois, de uns 2 ou 3 anos para cá, eu fiquei muito mais próxima da Bianca, que eu também conheço da época, né? Da Bianca Mancusi, a Milena, enfim, todo mundo adora você. Eu falei, gente, preciso levar a Letícia, levar, porque eu sei que... bom, se Isabelle Moura, que é a Isabelle Moura, né? Que, enfim, quem conheceu, sabe, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Falava tão bem de você, né? Da sua competência, do seu trabalho. Digo, essa mulher precisa estar comigo, né? Porque a Isabelle a gente não consegue. Mas vamos trazer Letícia. E finalmente deu certo e a gente combinou. Ela atua em várias frentes, né? Todas que se conversam, claro. Mas a gente decidiu falar de ginecologia emocional. Sim. E aí você vai explicar do zero, do básico, né? Apesar de ser ginecologia emocional, é importante que os homens acompanhem para entender como é que isso funciona. Seria, então, a ginecologia emocional, no caso, as emoções somatizadas no nosso feminino, no nosso corpo de mulher? Como é que é isso? A ginecologia emocional é um método de autoconhecimento e autonomia, onde você consegue identificar o que está acontecendo com o seu corpo e as complicações ginecológicas que você tem. Porque para chegar no seu corpo, já passou pela mente, passou pela emoção, passou pela energia e somatizou tudo no seu corpo. Então, a ginecologia emocional, ela te traz essa possibilidade de entender que quando você tem um pico de estresse, ou que você está passando por um momento desafiador, mas que você não consegue se ouvir, você não está conseguindo colocar o limite, não se respeita, que vai tudo para você. E é claro que acaba indo toda para a intimidade, né? Então, a gente tem várias complicações ginecológicas, ou também conhecida como bucetices, né? Que é resultado de processos emocionais e mentais, né? E aí a gente tem outra parte, que é a ginecologia natural. Tá. A ginecologia natural, que hoje está mais acessível, né? As pessoas falam mais sobre isso. É verdade. Que são as ferramentas.
são as medicinas que você tem de ervas, de óleos, de meditações, de práticas ritualísticas que te auxiliam nesse relaxamento ou nessa conexão com o seu próprio corpo. E aí, sim, você consegue relaxar e diminuir essas dores. E é claro que os homens também têm. Tá, Né? aham. Quando eu dou aula de ginecologia emocional, tem questões que são só masculinas. Então, quando a Interessante. gente fala, por exemplo, de ejaculação precoce, está muito a ver com ansiedade. Aí tem outras ferramentas, né? E outra egrégora. Mas aí, quais seriam as ferramentas que você utiliza? Tem as medicinas naturais, como você falou, as ervas, os óleos e Sim. tal. Mas ferramentas da terapêutica tântrica também, de repente? Também, sim, super funciona, né? Tem algumas complicações ginecológicas, como, por exemplo, a candidíase. Né? Porque a gente tem alguns ciclos. Tem o ciclo de complicações ginecológicas de temporada e tem ciclos que são frequentes. A candidíase, corrimento, costuma ser frequente. Isso sempre acontece com você de tantos e tantos tempos, se você tem essa predisposição. Ela está altamente ligada ao estresse. Então, o seu corpo fabrica muito cortisol, ultrapassa o limite saudável, então o seu corpo se envenena. Imagina que você mesmo se envenena. Então, a candidíase vem para mostrar, olha, para tudo que você está fazendo, tem algo que não está fluindo. Então, vamos voltar para si e trazer esse relaxamento. Mas se você já tem uma predisposição a nunca relaxar, a estar sempre agitada, no estresse, no trabalho, na família, se eu falo para você relaxar, você vai falar, tá bom. Então, eu vou para o meio do mato. Aí, no mato, você fica lá no telefone, fica trabalhando. Aí, você tem um estresse com intenção ainda por cima, né? Então, aí sim vem as ferramentas. Aí vem a massagem tântrica, que ela ajuda muito nessa conexão com o corpo e nesse relaxamento. Aí tem algumas ervas, como camomila, como hortelã, que te auxiliam nesse lugar de baixar a frequência. E aí você consegue estar trazendo esse ciclo, né, de mais conexão, de cura. Que, na verdade, tá falando, né, pelo que eu entendi, mostra muito quando a gente está muito na nossa energia yang, né, no nosso Sim. masculino. E aí vem uma enfermidade do feminino para mostrar, olha, né, estou aqui. E muitas vezes por isso a gente vê muito, é muito comum, né, mulheres com candidíase de repetição que vão ao médico, aí trata com os remédios, com a alopatia e tal, pá, e aí volta e nunca sabe por que isso acontece. Sim, mas tem um motivo, né? O que acontece? A candidíase de repetição é você querer camuflar, não querer ver a realidade. Então, o que acontece? Imagina que na época das nossas avós, bisavós, das ancestrais, elas conheciam uma erva. Falavam, nossa, que legal, eu estou com uma dor, eu usei a erva, funcionou. Aí eu passo para você, falo, olha, amiga, usa essa erva aqui, funciona super bem. Então, a ginecologia natural é os saberes que vão sendo passados. Mas é claro que, com a modernidade, ninguém mais tinha 20 minutos para ficar sentada no banho de assento. Então, eu tinha uma candidíase, ia no médico, falava, olha, resolve. Aí ele passava uma pomada, passava um remédio. E você ia para casa, usava, estava tudo bem, mas o estresse está deitado do seu lado. Você continua com aquele estresse. Só que o seu corpo começa a criar uma resistência àquele medicamento. Começa a criar resistência à pomada. Então, você fica só camuflando, porque o fundo, né, de tudo isso não é ali a candidíase, é o fato de você estar se sobrecarregando. De você estar no nível de estresse tão alto que daqui a pouco o seu corpo vai dar pane, que é o que normalmente acontece. Aí vem o burnout. Sim. Né? Você diria que toda doença é fruto de questões emocionais? Toda doença é uma somatização? 98% é. Caramba. Né? Como, por exemplo, tem as ISTs. As ISTs, ok, você acabou contraindo. Mas tem vezes que ela fica a vida toda sem se manifestar. Tá, entendi. Mas ela pode se manifestar em determinados momentos, como, por exemplo, o HPV. Que ele costuma vir quando você está passando por um momento desafiador de transição na sua vida. Então, você fica muito na dúvida, você começa a se sentir culpada, começa a ter medo, começa a se engolir. Aí o HPV vem e fala, oi, saudade, vamos conversar sobre isso, né? Sim, estava lá, mas... Estava adormecido, igual a herpes que acaba vindo quando você está com baixa imunidade. Sim. Né? E isso acontece porque você acabou se sobrecarregando também. Né? Você falou da energia masculina, Sim. tem uma complicação que é exclusiva da energia masculina, que é o SOP. Que é a o síndrome do ovário policístico. Tem uma diferença de SOP e cisto no ovário. Muitas vezes as mulheres falam, eu tenho SOP. Eu falo, mas você fez o exame? Você foi no endócrino? Aí todo mundo estranha, mas não é no ginecologista? Tem essa diferença.
Porque o cisto no ovário é os seus óvulos que eles não conseguem amadurecer completamente e vai criando vários cistos. Ele emocionalmente está ligado à criatividade. Então você não consegue expandir a sua criatividade. O SOP ele está ligado com o seu ambiente. Então você é uma Shakti, uma mulher que está trabalhando num ambiente completamente masculino, com a testosterona pulsando. E para você conseguir se relacionar nesse ambiente, você tem que aumentar a sua testosterona, ficar mais macho que os homens, né? Sim, é. Então, você começa a engolir o seu feminino. Resultado disso, os seus ovários entendem que não é espaço para fertilidade. Putz. Não tem espaço para criação. Não tem espaço para você ser quem você é. E aí ele começa a inflamar. Todas as pessoas que têm SOP, já é comprovado, têm intolerância a açúcar. Tem um déficit de insulina. Por isso que hoje existe até uma discussão na medicina que quem vai tratar o SOP é o ginecologista ou é o endócrino. Sim, entendi. E a cura do SOP é com as ervas, com várias ervas, mas principalmente com você fazer uma mudança radical da sua vida. E como seria essa mudança? Uma mudança de trabalho, de repente? Então, tem mulheres que não podem mudar de trabalho. Tem mulheres que estão ali, é gerente, é presidente da empresa, não consegue. Mas quando você está fora da empresa? Você pode ir lá receber uma massagem, Sim. você pode dançar, você pode cuidar do seu feminino, você pode se permitir receber sem ter que fazer tanto esforço. Então, é aí que vem todo o processo da alimentação, você tem que mudar, diminuir o carboidrato, diminuir o açúcar, na verdade, você tem que cortar mesmo, e começar a comer mais frutas vermelhas, coisas que te saciam e trazem prazer. Para o tratamento de SOP, a terapêutica tântrica é a melhor coisa que existe. Oficialmente, porque a pessoa se conecta com o seu lado feminino, de vulnerabilidade e de prazer pela vida, né? Sim. E em relação, por exemplo, a cólicas menstruais, endometriose, né, enfim, é muito comum. A maioria das Sim. mulheres sente. Desde que eu entrei no Tantra, eu praticamente não sinto cólicas. Sim. Né? Minha TPM é muito. Mas seu corpo tá quentinho, não tá? Sim. A cólica é o útero frio. Né? As pessoas falam, mas vem essa história de novo do útero frio. Gente, calma. O que acontece? A gente fica toda hora trabalhando muito e esquece de cuidar de si. Quantas vezes você bate o braço, bate a perna, fica roxo e você não sabe como isso aconteceu? Sim. Né? Muitas vezes. Então, quando você começa a adquirir muito frio no corpo e não está se nutrindo, é claro que o seu útero ele vai contrair um pouco. E nisso você acaba tendo cólicas. Tanto que o que a gente faz para melhorar a cólica? Bolsinha de água quente, escalda-pé, tomar um chazinho. Isso realmente auxilia. Mas se você receber uma massagem, está sentindo muito prazer expandindo, é melhor ainda. Né? Ou você recebendo carinho. A cólica está muito ligada com a dificuldade de receber carinho. Então, tá explicando, porque depois que eu entrei no Tantra foi que eu aprendi A receber, né? Afeto, Sim. carinho e baixar a guarda. Baixar a guarda, né? Que é um desafio, né? Para moderna, né? Se você baixa a guarda, você é atingida, você é machucada. Então, o seu corpo cria uma barreira, né? E é interessante quando a mulher começa a falar, eu já pergunto, você nunca teve uma bartolinite? A pessoa, nossa, eu tenho bartolinite. Tá bom, tá explicado. Né? Que é exatamente por conta dessas questões emocionais. A endometriose, para mim, é a pior. A endometriose realmente bloqueia a vida da mulher. Você não tem qualidade de vida, você não menstrua. Por isso que quando as mulheres falam, eu coloquei, né, o DIU, Mirena, o que você acha? Eu falo, eu não posso te julgar. Porque quem está sem qualidade de vida é você. Né? Só você sabe como é horrível ficar o tempo todo vazando. Porque a endometriose está muito ligada à pressão dos seus pais. A pressão da sua mãe de querer que você não engravide cedo, mas que você tem que cumprir um papel, que você não pode depender de homem, e que os homens vão te machucar, vão te atingir. Então, cada vez mais o seu corpo vai descamando até que você tome consciência disso. Mas é um longo processo. Aí tem que trabalhar karma de família, relações familiares. É bem desafiador, mas é possível. É possível, Super possível. Curar? É possível curar. Sim, tem vários históricos de mulheres que curaram completamente endometriose e que depois foram mães, que depois fluiu super bem. Mas aí é o que a gente estava falando, é um conjunto de terapias, de ferramentas. Tem que se disponibilizar. Que esse eu acho que é o grande desafio. A gente está muito acostumado a deixar a vida acontecer e colocar o trabalho na frente, colocar o outro na frente. Quando a gente olha para si, começa a dar desconforto. Então, quando você se disponibiliza e fala, ok, eu vou ser a minha prioridade.
eu vou fazer um PhD em mim mesma. Aí que as coisas acontecem. Ou seja, não tem jeito, né? Todo caminho de cura, seja física, Sim. emocional, assim, a cura integral, ela precisa passar pelo autoconhecimento. Não tem jeito, né? Sim, Não tem uma pílula exatamente. mágica. Tá aqui um remedinho, pronto, você curou sua endometriose. Mas seria maravilhoso, né? Se Seria todo mundo ótimo. mergulhasse nisso, né? Porque esse é o caminho, Não tem né? jeito. Eu acompanho muito uma monja, né? Que ela é maravilhosa. E ela fala assim, se você descobrir que no final da sua vida, você chega no divino e ele fala assim, e aí, você cumpriu sua missão? Aí você fala, qual que é? Ele, era ser feliz. Era só ser feliz. E aí, você cumpriu? E você fica assim, mas eu trabalhei, eu fiz isso, aquilo. Menina, eu não tive tempo, sabe? Não tive Pensando tempo, bem. gente, desculpa. É Né? isso, cara. Mas eu penso assim, a gente tá aqui pra ser feliz mesmo, né? Sim. Tá E tá se sempre- trabalhando. Porque a felicidade é a cura, caramba, no final das contas, não é? E o pior é que a felicidade é só você se permitir. De novo, entra no mesmo ponto, né? E é muito legal quando você entra nesse caminho de autoconhecimento, porque você nunca está sozinha. Eu falo muito isso para minhas alunas. O conhecimento não é para ficar aqui. É para você repassar para outras mulheres. Sim. Então, às vezes, a sua melhor amiga está passando exatamente pelo que você passou, ou está pior. Aí você fala, olha, eu aprendi, tal coisa resolve. Experimenta. Pronto, você pode estar criando uma egrégora, uma grande teia de cura com várias pessoas e você nem sabe. Eu tenho uma amiga aqui, né, que passou pela situação do... Passa, né? Do SOP e tal. Mas eu tentei. Sim. Tentei. Mas, assim, a pessoa tem que querer também, né, Letícia? Tem Exatamente. que... Então, se a pessoa não quer, não tem muito o que fazer. Mas, assim, a nossa parte a gente faz. Que é pelo menos, olha com carinho, né? O que você acha disso aqui? Vamos dar uma lida, vamos dar uma pesquisada e Amada, tal. senta aqui, come um pãozinho doce, um chazinho e E vamos vamos bater um conversar. papo, Né? Só né? fala, eu só tô aqui para te ouvir. Às vezes, tudo que você precisa é ser ouvida, é ser acolhida. Normalmente, a gente já fala esperando a resposta, né? É, Ou a pessoa está com você e você já está, nossa, o que eu vou falar para ela? sim. Não, só se disponibiliza, né? E isso traz um lugar de conforto e acolhimento, e você se torna mais generosa. Isso mesmo. E em relação ao vaginismo, que também a medicina tradicional não tem assim exatamente uma conclusão de qual seria a causa física e tal. Por quê? Porque vem de tudo isso que a gente está falando, né? Sim. O vaginismo, ele entra na categoria de temporadas, né? Também. Porque a temporadas, às vezes, é pelo tempo. Tem Como é que é mulher... essa questão da temporada? Varia de mulher para Varia mulher. e estação, por incrível que É. pareça. Tem estações que as mulheres acabam tendo tal bucetice. E é algo super Ah, comum. Eu já espero que isso aconteça. Na época do Covid, quando deu o ápice do Covid, foi o campeão de infecção urinária. Nossa, eu recebia socorro todos os dias. Letícia, eu estou com infecção urinária, não estou me aguentando. É claro, você estava o tempo todo no mundo, o tempo todo fora, expandida. De repente, você teve que retrair e ir para a sua casa, onde você teve que olhar para si mesma e para medos. E muitas mulheres ficaram com o abusador dentro de casa. Né? Então, você acaba se sobrecarregando e você acaba se ferindo. Então, a infecção urinária está muito ligada a esse lugar de eu não quero estar aqui. E eu estou aqui ainda por conta de, e nunca é sobre você. Né? Então, acaba sempre inflamando. No caso da temporada, tem temporada que só no frio acontece determinadas coisas, principalmente coisas de pele, enxaqueca, cólica. No verão, é mais ligada à lubrificação, né? A mulher sentindo falta de lubrificação, porque é uma época super sexual e, às vezes, ela não está pronta. Né? o verão é muito sexual mesmo, né? Sim, e a questão do vaginismo, ele entra nas temporadas, porque tem mulheres que têm vaginismo em determinados momentos da vida. E tem mulheres que tiveram vaginismo a vida inteira. E não tem como, amada. O vaginismo está ligado a abuso sexual. Essa é a linguagem clássica dele. É você ter sido obrigada a fazer algo que te machucou profundamente. Então, o seu corpo começa a olhar aquilo e fala assim, ok, para a gente não se machucar, a gente vai criar um bloqueio. Olha o nível de dor que causou isso. O seu corpo teve que criar um bloqueio para te proteger. E quando você fala de abuso, não é só abuso na infância. Às vezes, dentro de um casamento... Normalmente é o que mais acontece, né? Da mulher fala, eu sou muito bem casada. Aí eu já olho, né? Ok, tudo bem. Eu sou muito bem casada, eu sou super feliz, eu sou super próspera, mas eu não consigo transar. Eu uso um dilatador, que para mim é o ápice da agressividade. Eu uso um dilatador para ter relação sexual. E eu falo, mas você sente prazer? Ah, não, mas meu marido para de me encher o saco.
Ou seja, ela está sendo abusada sexualmente várias vezes dentro do casamento, com a falsa ilusão que isso faz parte. É um abuso institucionalizado, né? Exatamente, porque afinal eu sou casada. Isso faz parte. Se ele não fica comigo, ele vai ficar com outra, né? Então é muito complicado. O vaginismo é uma agressão totalmente direcionada assim ao seu feminino mais precioso, que é você se respeitar, ao seu prazer. Então, tem temporadas, por exemplo, você teve bebê, né? Você está no puérpero e você realmente não está afim de transar ou teve uma gravidez de risco. É claro que o seu corpo vai acabar fechando um pouquinho e você não vai estar pronta. Depois, quando você se sentir confiante, relaxada, aí volta. Mas tem mulheres que tiveram a vida toda. E quando você identifica, ela teve vários tipos de abuso durante toda a sua vida. Mas isso tem que ser um abuso físico mesmo ou pode ser abuso, sei lá, de palavras, de repente de uma criação muito repressora Sim. em relação à sexualidade, da mulher se fechar a ponto de, né, eu não vou abrir meu corpo porque se eu for violada, eu Nossa, perco o meu valor. perco o meu valor Pode acontecer totalmente. também. Pode sim. Normalmente é realmente um abuso físico, né? Mas tem abuso mental que a gente sabe que é muito mais forte do que o abuso físico, né? De repente, se É porque ele é você... imperceptível, né? Ele é conta-gotas ali. E Sim, geralmente vem da infância, então a criança infância. não tem esse pensamento crítico. É muito fácil de você chegar na vida adulta. É importante falar, né, Sim, gente? A sim. maioria das pessoas não tem conhecimento disso, e nós mulheres temos o nosso corpo, temos uma lua interna que a gente pode ser guiada por ela, mas ninguém ensina isso nas escolas para as nossas meninas, né? Olha, eu acho que na escola deveria ter 3 ensinos extras, que é a educação emocional, educação sexual, educação financeira. Você tendo essas Concordo. 3 educações, você ganharia o mundo. Você não ficaria nesse lugar de pequenez consigo mesmo, né? Você estaria muito mais expansiva e relações muito mais saudáveis, tanto para você quanto para os outros, né? Mas, enfim, isso é outro podcast. É outro podcast, né? E é o que a gente sonha. O trabalho que a gente faz, na verdade, é para plantar essas sementinhas, Exatamente. assim, né? De abrir a consciência para a importância desses assuntos. Agora, Letícia, me fala um pouquinho, como é que é a relação com a mãe da gente, a gente sendo mulher, pode gerar esses tipos de doenças, de enfermidades? Sim, normalmente está implantado, né? Porque a mãe tem muitos medos, assim como a mãe dela também teve muitos medos, né? Medo da filha engravidar cedo, dela ser abandonada, dela ter um péssimo relacionamento, dela não suprir a necessidade da família. Se você for de uma família muito tradicional, todo mundo conseguiu isso. Por que Sim, você não vai conseguir, né? Então isso vai criando uma repressão emocional e sexual que você não se permite ter prazer. Porque se você sente prazer, você é a puta, sim. né? Você não pode expandir demais. Então, você faz isso escondido. Você faz isso em outros lugares, que entra a compulsão. É compulsão alimentar, compulsão de comprar, entre outros fatores. Então, quando a mãe, né, consegue se curar também, consegue estar se liberando e se permitindo, você olha e fala que bacana, né? Ela está permitindo que a mãe dela faça isso. Ou que a bisavó faça isso. Então, quando eu me curo, eu consigo curar minha mãe, eu consigo curar todas as minhas ancestrais. Tanto que tem um ponto na Ione, né, que é o Hara, Uhum. né? E o Hara está muito ligado à sexualidade de toda a minha ancestralidade. Então, quando toca nesse ponto, eu consigo sentir a dor, eu consigo liberar na voz e, energeticamente, eu também consigo influenciar. É bom falar qual o ponto que vão perguntar onde é que fica esse ponto que eu já sei. Já Sim. sei. Quando você está no canal, né, no Aham. final, você aperta. Tanto que, quando eu ensino, né, as mulheres, eu falo, faça devagar. Respira fundo, Sim. porque vai doer. Tem mulheres que sentem muito prazer nesse ponto, né? Que tem prazer e sobe toda a energia. Eu acho ótimo, mas a maioria chora muito, depois precisa se Que é lá no acolher. final, já no colo do útero, já. Não, o raro é aqui embaixo, tá? A Hum, vulva, né? tá. Então você toca embaixo e aperta, no final do No canal. final do canal, mas lá dentro. Você coloca só uma falange do Uma dedo. falange. Aí Tá. você aperta e desce. Aperta. E aí pode liberar um monte de coisa. Pode liberar. Normalmente libera várias emoções, né? Mas as questões dos ovários são as que estão mais ligadas à mãe, né? Por isso que o cisto no ovário é ligado à criatividade, à endometriose, a falta de fertilidade. Como é que você vai ser fértil, sendo que a sua mãe te bloqueou a vida inteira falando que era horrível ser mãe? E é complicado, sabe, Letícia? Eu tenho uma relação com a minha mãe ok e tal, Uhum. assim, né? A gente não briga, não discute, mas não temos uma Sim. proximidade verdadeira, até pela diferença de idade.
quando eu nasci, minha mãe ia fazer 42 anos, então hoje ela tem 76, é de uma outra geração, não teve Nossa, estudo. você foi a última filha? Eu fui a primeira e única, né? Nossa! Dela, do meu pai Sei. tinha outros filhos, mas ela eu fui a única, assim. E ela já tinha parado de menstruar e tal, Você veio tava, para continuar, né? entendeu? Só que eu me vejo hoje curando muita coisa das minhas Sim. ancestrais, mas, tipo, ela não consegue enxergar isso, Não, não né? Então, eu consegue. não tenho abertura sequer para falar com ela. Tipo, se dependesse dela, óbvio, eu não trabalharia com terapia tântrica, porque ela nem sabe o que que é. Ela acho que pegou no genital, tá fazendo já é prostituição e Sim. acabou, né? Repito, a gente se dá bem, normal, porque eu já sou uma mulher adulta, tenho a minha vida, faço minhas escolhas. Mas não é algo que ela fale, nossa, filha, é isso mesmo, sabe? Tipo, vai trabalhar, vai ganhar o mundo. Não, é meio Eu que te dou a minha contrário. benção, Isso, né? Para que eu não me você sinto continue. abençoada. Pronto, você Sim, falou exatamente. sim, Resumiu o rolê todo. Não me sinto sim. abençoada nesse sentido de é isso, filha, sabe? Eu sinto mais e aí até me expondo, mas enfim, já tô me expondo aqui. Eu sinto mais como né, ela tem algo que eu não tive, eu Sim, meio que não me sinto bem com isso. sim. Me É que ela incomoda. não pode dar o que ela não teve, né? Já começa por aí. Ela não tem É, como, ela não tem repertório para isso. Quando ela era jovem, com certeza, até pela idade, né, ela passou por vários desafios. E para ela poder se empoderar e ser a mulher que ela é, quanto que ela teve, né, que engolir, literalmente. Então, quando vem uma filha, a mulher vê um novo desafio, porque ela se vê em você. muito. E quando você se cura, você também cura ela. Então, para começar, né, ela não me deu a benção dela, mas eu me abençoo, Ah, me abençoa, né? sim, sim. Eu mesmo posso, na minha autoridade, eu posso estar me abençoando, né? E em algum momento isso vai acontecer, porque você está fazendo uma libertação que também inclui ela. Então, em algum momento ela vai vir falar com você. Total. Nem que seja quando ela fizer a passagem, que ela vai perceber, Sim, entendeu? Eu tudo tenho super bem. certeza disso. E eu honro demais minha mãe, imagina, do tanto que sofreu na vida. Eu não aguentaria o que ela passou, o que ela passou, É que entendeu? a nossa geração é muito privilegiada, Não é? tá? Eu falo muito isso do Tantra, né? O Tantra é para os rebeldes. É. E isso é essencial. Para você vestir essa camisa de si mesmo e seguir a sua própria jornada, você tem que ser muito rebelde. Você tem que estar assim com o coração pulsante, muito firme no seu caminho. E talvez o preço seja você se despedir da sua família e de quem você era antes. Isso foi o E que. tá tudo bem. Dói, mas tá tudo bem mesmo. Eu não escolheria outro caminho, né? Não Exatamente. escolheria outro caminho. E ainda falando dessa questão da mãe, você é doula, né? Sim. E eu tive uma doula também no meu parto, e eu, enfim, muito pela questão com a minha mãe, já sei, mas eu queria que de repente você trouxesse aqui uma elucidação. Eu sofri muito no parto, muito, Sério, assim. nossa. Foram 38 horas de dor, sendo 14 de trabalho de parto Nossa. ativo. Mas eu digo isso porque as outras mães que estavam lá, as outras mulheres que estavam parindo, elas gritavam, gemiam, Uhum. doía, claro. Mas eu também, pela coisa do Tantra, dizer, eu não vou ficar me segurando aqui, não tô Sim. nem aí, né? Você já era do Tantra, já. Já, Tá. faz 4 anos. Eu falei, não vou me segurar. Mas eu tenho a impressão de que eu sentia muito mais dor. Fora que, Sim. assim, meu filho não descia, não passava pelo canal. O colo tava ali já inchado e a cabecinha dele não passava e não passava. E eu fico, né, me questionando até hoje, será que era esse medo de trazer uma vida, essa dificuldade com o tema maternidade por conta da minha relação com a minha própria mãe? Né, o que poderia ser? Porque eu vi outras mulheres, 6 horas de trabalho de parto, sai normal, sabe? Lindamente, né? Primeiro parto também, eu falo, gente, o que aconteceu? Porque eu achava assim, eu já estudei pra caramba, eu sou Nossa, vou do chegar, vou Tantra, arrasar, né? Meu filho meu vai corpo, estrear. meu corpo super Sim, flexível, gente, energia sexual e tudo, toda sim. trabalhada. Vai ser ótimo. Para minha filha, Nasceu de cesárea no final? não, nasceu normal, Uau. né? Eu tomei analgesia no final, porque, Não enfim, aguentasse, não tinha mais força, né? não tinha mais, mas foi normal. Não me arrependo de jeito nenhum, Claro. mas que foi bem traumatizante, assim, por conta dessa dor. E ele ficou bem o parto inteiro, assim, não teve nenhuma intercorrência nem com ele, nem comigo. Que Porém, ele não ótimo. passava. Não É passava. menino. Menino. O que tem a ver? É... Bem, o trabalho de parto, né, é o momento que você está mais conectado à sua mulher selvagem. Você está visceral. Se alguém chegar, você morde e você arranca pedaço, né? E quando você entra no Tantra, a tendência é você se sentir muito mais.
Isso é até uma questão, né? A pessoa fala, entendo tanto, mas eu fico mais emocional. Sim, porque agora tirou ali a tampa, né? E você sente o seu corpo também. Então, você vai sentir muito mais. Na questão do seu bebê não ter descido, pode ter tido N fatores. Mas, normalmente, é a falta de flexibilidade na vida. É esse lugar de ser muito dura consigo mesma. Eu tô no controle do meu parto. No parto, você não tem controle de nada. Você não tem controle nem de você. Você está ali, o seu corpo começa a ter espasmos e simplesmente você quer que acabe aquilo, né? Tanto que tem o parto orgásmico, né? Tem, eu achava que ia ter um orgasmo no Você deu parto. bastante massagem, né? Coitada. Eu tive Mas na tem minha uma segunda lição. filha, eu Tem uma tive. lição. Ah, você tem mais filhos? Eu tenho a Ellie e a Lana, né? A Ellie tem 18, a Lana tem 15. O parto da Ellie durou 14 horas. E eu não era do tanto, né? Eu tinha 19 anos, muito nova, e foi bem sofrido também. Da Lana, eu falei, não, vou mudar a minha vida. Foi aí que eu fiz o curso de doula, eu entrei no Paris, né? Eu comecei a fazer naturopatia. Aham. O parto da Lana foi um parto muito prazeroso. Eu tive 5 horas de trabalho de parto e eu que fiz o parto. Mas eu tive que realmente, durante a gravidez, fazer muitos desbloqueios de quadril. Eu percebia como eu queria controlar o meu parto. Eu queria que ele tivesse um cronograma de parto. Minha filha, minha playlist. Nada de playlist, né? Foi a playlist inteira umas 400 vezes Não que aguentava tocou. mais, Ninguém né? escuta as músicas até hoje, faz 4 anos. Mas faz total sentido, Sim, né? você queria Porque até controlar. hoje a minha maior dificuldade, né? Que eu tenho que estar sempre me Sim. observando, é essa coisa de querer controlar mesmo. Sim, e você ainda teve um menino, né? Olha que interessante, né? Porque se a gente fala numa linha espiritual, a menina continua, né, os dons da mãe. E o menino, ele rompe. O menino, ele rompe a história da família feminina para poder trazer uma expansão. Então, ele rompe as partes negativas, se a gente for falar espiritualmente, né? Para que possa ter um novo caminho. A menina continua os dons. Então, você não precisa continuar com os karmas da sua família, mas você pode reivindicar as partes positivas. Para você ter chegado aqui, as mulheres da sua família foram extraordinárias. E você é o sonho das suas ancestrais. Elas sonharam com você do jeito que você é. Então, você tem um menino, né, que já veio para romper e você assim, não, vai ser do meu jeito. E a sua mulher selvagem assim, ó, cara, deixa rolar. Uiva mesmo, solta o quadril, deixa acontecer. Então, rolou um super processo, tanto que nós temos que tomar anestesia. Tem também a questão do ambiente, né? Depois eu fui para casa Ângela, mas eu tive que ser transferida para o hospital, né, não estava Sim. mais dilatando, parou ali. E aí, quando você chega no hospital, acabou, filha. Não, Aí também acabou. atrapalhou Aí você tudo. larga tudo, né? Não, um açougue total, muito maltratada, Não, e a muito anestesia é esse maltratada. lugar de você perder o controle. Você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Sim, Né? Então, você teve que tomar anestesia para a mente falar assim, quer saber? é Deu. isso. Deixa rolar. E aí ele veio. Né? Veio com saúde. E só para encerrar essa parte do parto, eu lembro que quando ele nasceu, minha mãe falou assim: meu menino é o filho que eu não tive. Nossa, Ela queria ter tido um menino, sim. entendeu? Nossa, amada. E aí minha energia masculina sempre foi muito, ainda é, né? Eu tô sempre hoje me trabalhando e tal, melhorei bastante coisa, mas não tem jeito. Essa coisa yang eu tenho muito. Por um lado é bom, né? Pra fazer Sim, isso claro, aqui que para eu tô fazer as coisas fazendo. acontecerem, é necessário. Mas o bom é que você tem as duas energias dentro de você, né? Hoje eu já tenho um feminino mais equilibrado, assim, eu sinto, né? Tanto que é o que eu falei, hoje eu quase não sinto cólica, muito raro eu sentir cólica. Se eu sentir cólica, da última vez que eu senti, eu tava com um probleminha, realmente tive que tratar. Eu falei, tá, tem alguma coisa errada, porque eu não sinto cólica. Mas foi depois que eu vim, inclusive agora a gente pode falar um pouco também, para as mulheres que estão assistindo, da importância da conexão com o nosso ciclo menstrual, né? Com a nossa menstruação, que é uma terapeuta. A nossa menstruação, né? Ela indica Ela é como a é que a sua gente está. bússola. Pois é, isso, a bússola, ótimo. A sua menstruação é a sua bússola. A mulher, ela é cíclica. Sendo que a sociedade insiste em ser vertical. Se você entendesse a sua ciclicidade e se apropriasse dessa energia, eu garanto que a sua vida seria muito melhor. Você teria muito mais propriedade, autonomia, saúde, felicidade, prazer no seu dia a dia. Porque quando você está no seu ciclo menstrual, a tendência é você querer ficar na caverninha. Sim. E, de repente, você tem uma reunião, um crossfit, uma coisa, e você fala, Deus, me tira daqui, né? Mas se você entendesse que depois da menstruação você ia ter a fase da donzela, onde você estaria com muita disposição, os seus hormônios lá em cima, pronto, você poderia estar organizando a sua agenda para que o que você teria que fazer aqui corporalmente fizesse depois. Então, é essencial que você conheça o seu ciclo, porque você se torna muito mais funcional. Você conhecer o seu ciclo menstrual, aí sim é o verdadeiro empoderamento.
Fala um pouquinho, então, de cada semana do nosso ciclo, resumidamente. Eu sei que é muita coisa, mas tipo, você falou, tem os arquétipos, né? Mas vamos resumindo. Resumindo, né? A gente sempre começa com a sua fase anciã, né? Que seria a fase da menstruação. É a fase que você está vazando. E é importante lembrar que a fase da menstruação é resultado do seu mês inteiro. Então, se o seu mês foi horrível, a sua menstruação vai ser péssima. Se o seu mês foi maravilhoso, orgástico, você nem vai sentir sua menstruação. Capaz de você menstruar só um dia, 2 dias no máximo. Né? Então, a menstruação é o lugar mais forte da sua conexão com a Terra, com a sua ancestralidade, com o seu feminino visceral. Quando termina, você tem um ápice hormonal, aí você vem na fase da donzela, que é pós-menstruação. Ali você está com a mente totalmente masculina e yang. Aí você quer organizar os papéis, organizar a vida, ter esporte, tá com saúde, quer se divertir. Depois você entra na fase da ovulação. A ovulação é a fase onde você, né, tá ali maravilhosa, ovulando, quer namorar, quer reproduzir e quer trabalhar sua energia criativa. É a melhor fase para você escrever. É a melhor fase para criar conteúdo. Você fica mais bonita e mais conectada. E eu falo, se você estiver ovulando e não olhar para o espelho e dar uma piscadinha, tá ovulando errado. Então, que tá no automático, né? Tá no Também não tem automático. Depois ele te entra na fase lútea, que é a fase da feiticeira, a fase da TPM, né? E a fase da TPM é o lugar que você está mais conectada psicamente falando. Então, você se torna a bruxa psíquica. Essa fase é polêmica, que todo mundo fala mal, mas na Eu verdade adoro. Eu falo, nossa. é onde a gente tem a possibilidade de enxergar as nossas sombras. Exatamente, é a sua potência. É a fase que você mais tem sonhos. Sonhos espirituais, sonhos que são mensagens mesmo do seu inconsciente para você. É a fase onde você olha que a sua vida não está tão perfeita assim. Então, acaba levantando o véu da ilusão. E não termina nada na fase da TPM. Eu sempre falo, não termina. Espera passar a menstruação e a fase da donzela. Aí sim, se você continua com o mesmo pensamento, ok, você realmente tem que terminar. Então, todo mês a mulher vai lá terminar com o namorado E depois volta. e não percebe que é bem na semana, né? É interessante. E A olha gente pro vai desconforto, né? Sim. O que te trouxe esse desconforto? Isso. Ai, o meu chefe que toda hora bate na minha mesa. Por quê? Porque ele está faltando com respeito com você. Ele está ultrapassando um limite. Então, espera passar a menstruação, fitão, cara, né? Volta para a fase da donzela, senta com ele e conversa na diplomacia. Exato. Porque que acontece? A gente fala, e quando eu tô, né, na TPM, eu fico muito estressada, e sempre acontece isso, e eu não gosto de passar por essa fase porque eu fico assim, mas essa fase está falando alguma coisa para você. Sim, mas o que a sociedade quer? Que você fique para sempre na donzela e na ovulação. Domesticada. Por isso, domesticada, bela, recatada. Isso, e do lar. E ali, e do ladinho, assim, baixando a cabeça. Porque ali você fica produtivo com cabeça de homem, mas você quer transar. Quando você entra na fase que é a sua mesmo, que é a fase da feiticeira, na fase da anciã, que é quando você está mais conectado com o seu feminino, nossa, calma, você é louca. Tem algo errado com você. Não, querida, tá tudo certo. A diferença é que eu estou conectada comigo mesmo. E esse preço eu jamais vou deixar de pagar. Sim, Que é o preço que a gente paga, também não abro mão, porque é libertador. Eu acabei de perder o que eu ia te perguntar. Tá, mas mulheres, estamos falando de mulheres que menstruam, claro que mulheres Sim. já na menopausa também têm como se conectar e tal. Aí elas têm as fases lunares, né? Que aí já vai seguindo a fase da lua. Isso, porque a gente tem os dois, né? Mas a mulher que menstrua, ela está muito mais visceral, ela está mais conectada. A mulher que está já na fase anciã, né, já não menstrua mais, aí, ou a mulher que tirou o útero, né, por algum motivo, aí sim, ela se conecta com a lua crescente, com a donzela, lua cheia, a libido, a ovulação, e por aí seguimos. E por aí vai. E agora, mulheres que fazem uso de anticoncepcional. Pois é, elas não têm ciclicidade, tá? Assunto polêmico, né? Pessoal, como assim? Mas eu tenho TPM. Na verdade, o que acontece? Quando você usa anticoncepcional, você fica sempre na fase da donzela e na fase da ovulação. Você fica sempre nesses dois. Por isso que a gente fica meio avoada, né, quando utiliza anticoncepcional. Por isso que a libido diminui, porque é como se você tivesse o tempo todo gestante. O tempo todo você está grávida, o tempo todo ali gestando algo que nunca nasce. Caramba. Então, você não tem a TPM nem a menstruação, tanto que, na verdade, é um escape que você tem. Você não tem uma menstruação de verdade, uma menstruação com os hormônios, você só descama
o seu útero. Então, esse é outro assunto, assim, que... É outro episódio, filha. É outro episódio, assim. E é muito importante falar disso, né? Porque quando você para de tomar anticoncepcional, na verdade, normalmente o seu corpo rejeita. Pode reparar, todas as suas pacientes, né? Elas começam a falar o quê? Eu não sei, eu tô passando mal com anticoncepcional. Isso acontece porque você está despertando. O seu feminino não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais ser engolido. Então, quando você para, volta a libido. Você quer transar até com a parede, né? Você fica maravilhosa. Você se conecta mais com você se conecta com a sua raiva. E aí vem toda uma questão ligada à raiva. Porque a raiva, na verdade, é a sua potência máxima. Você destrói o império com a sua raiva. Mas você também pode construir um. Sim. Né? Então, quando você se apropria disso, faz toda a diferença. Então, o anticoncepcional, na verdade, ele vai te castrando, ele vai te domesticando, e uma hora você não aguenta mais. O corpo também, né? Enfim, a gente sabe que é uma bomba, relógio, e tem várias outras questões que, de fato, levaria um Tanto que os episódio homens não inteiro. usam, né? Pois é, né, Não teve essa história querida? dos homens? Ah, mas eu tenho um anticoncepcional masculino, mas ele dá dor de cabeça, pode dar trombose. Aí você olha e fala, querido... Graças a Deus, faz quase 10 anos que eu não uso anticoncepcional. Sim. Eu sigo o meu ciclo e eu engravidei porque eu quis, antes que alguém pergunte, entendeu? Foi bem porque eu quis Na mesmo. ginecologia natural, a gente sempre indica ou você usa o preservativo, mas se você não tem como usar o preservativo por N motivos, eu te indico o DIU de cobre. Sim. Né? Que aí É é o uma mais opção, viável, sim. Uhum. Aí a mulher não perde a ciclicidade. Não, você é cíclica. A única diferença é que, claro, é um corpo estranho dentro de você. Porque o que o DIU de cobre faz? Ele inflama o seu útero. Então, ele inflama um pouquinho. Então, né, o sêmen, quando sobe, ele acaba matando. Então, você acaba ficando um pouquinho mais ácida. A chance de ter candidíase, infecção urinária, é muito maior. Mas a longo prazo, não só isso, né? De repente. E a menstruação também, né? A sua menstruação, você tem um grande fluxo e a quantidade de... a chance maior de ter cólica. Mas aí você coloca na balança o preço que você quer pagar. Sim, sim. Eu, no E caso, com consciência. Eu que, no caso, sou casada e tal, né? Mas também fazem um terror em cima da gente em relação à gravidez, né, menina? Que a gente... Aquela adolescente lá que morria de medo, que era o maior pesadelo. Até hoje eu tenho medo de engravidar na adolescência. Não, total. Sabe? Porque aí a gente carrega isso pra vida. E não tinha que ser assim, gente, né? Porque a gente tem tanto medo de engravidar que a gente fica se entupindo de coisa. Nossa, sim. Sabe? E é pelo do dia seguinte e botando pra dentro, porque... Não. Por uma falta de educação, sabe? Deveria ser proibida, sendo bem sincera, assim, sabe? Ou realmente ser usada em casos extremos. Porque muitas mulheres, a gente está falando de educação sexual, que é essencial, né? Muitas mulheres que nem fazem ideia o que são abusadas por esses homens. Quantas vezes eu já atendi mulheres que os homens davam pílula no dia seguinte, toda vez que transava. E elas não faziam ideia, de repente tiveram uma trombose. Eu estou com 3 pacientes que tiveram uma trombose séria e nem andam. E jovens. Jovens, com 26 anos. Tô falando. É essa nova geração, assim. É muito comum. Então, precisava realmente ter, assim, só em momento de emergência e uma mulher que comprasse. Sim. Gente, mas que aula, né? Que aula. Infelizmente, eu vou ter que me despedir. Porém, por enquanto, que a senhora vai voltar aqui de novo aí, quando a gente achar novamente espacinho na agenda dela. E por falar em agenda, eu quero que você aproveite e passe suas redes sociais, o que vem por aí, o que você anda fazendo, porque eu sei que vai chover de gente querendo falar com você depois desse episódio, menina. Sim. Inclusive eu. Vamos conversar. Vamos conversar. Me conta, o que você está fazendo? Como é que estão os seus atendimentos? Olha, o foco sempre são as jornadas de missão e propósito, né? Que sempre é um processo incrível de você se reconectar. Mas agora eu me rendi online, né? Com tudo isso que acontecia. Finalmente, gente. Porque eu sempre fui... Eu sou do Tantra antigo, né? Você... Pra mim é um desafio. Né? Sério, a Bianca é minha maior inspiração, assim. Eu falo muito com ela. Eu falo, Bianca, eu preciso fazer isso. Porque eu sou muito assim do corpo. Vamos lá? Vamos pro salão. Sim. Né? E aí eu comecei a ir pro online. Então, hoje no online eu tenho a Jornada dos Saberes, que é maravilhoso. São 21 dias de imersão mesmo, online, né? Todo dia você tem várias liçõezinhas de casa, mas de autoconhecimento, onde eu ensino sobre ginecologia natural. Você conhece todas as ervas. Você se torna uma mestra nas ervas. Ai, que delícia. Você conhece os óleos, você aprende a fazer seu próprio perfume, sua própria energia, sua potência. Você aprende sobre as Yonegs, que é uma medicina também extraordinária de cura e reconexão com o seu feminino. E você também trabalha muito esses karmas de mãe, de família, de mulheres. Que delícia. Né? Aí eu tenho os cursos de Tantra, né? O curso de massagem tântrica, só para mulheres, mas também para homens. Também online?
Não, então, agora eu vou lançar um Online, mas tá. a maioria é em São Paulo. Tá. O Tantra, pra mim, é muito vivencial, É Amanda. muito vivência. É. Tem coisa que Eu, não dá, não dá eu pra falo que trazer. o curso online, ele ajuda muito para você ter uma base do Tantra e você começar a incluir o Tantra na sua vida. É, Mas para você mergulhar Não. mesmo, É vamos lá, vivencial. né? E eu tenho um retiro na Chapada dos Veadeiros, que é o meu grande amor, que é o Desvendando Shaktis. Que delícia. Ele acontece, agora vai ser em junho. Uhum. Ele é um retiro de autonomia. E cada ano ele tem um tema. O ano que vem vai ser o Despertar da Intuição. Nele, eu ensino tanto para mulheres, meditações, conexão com a terra. Eu dou uma aula de ginecologia natural, assim, e na prática, você pega as ervas, você utiliza e você consegue ter um cardápio, né, de autocuidado para si mesma. Então, Perfeito. ele é maravilhoso, esse retiro. E o ano que vem a gente vai fazer... O ano que vem a gente vai fazer o sul da França. A gente vai fazer uma peregrinação de 11 dias. Tá babadeiro esse. A gente vai fazer andando mesmo. Ah, Não é um retiro. Esse é uma proposta de, estamos indo juntas. A gente vai fazer o caminho de Maria Madalena, vai estar conectando com essa energia. Se você sentir o chamado, vem junto. Essa é a proposta. quando que vai ser, menina? Vai ser em abril. Ai, Jesus. Socorro, 11 dias Deus. andando, assim. E é maravilhoso. Ai, que delícia. Um lugar lindo, né? E finalmente eu vou para Tailândia, né? A Tailândia, de novo, vai ter esse processo, que vai ser um retiro tântrico. Vai ser dividido em 3, 11, 17 ou 21 dias. Você pode escolher qual parte que você quer fazer ou tudo. Um retiro tântrico na Tailândia. A gente vai até nos mosteiros, né? Tem Deus, vários eu tô templos. Vamos. Estou preparada. Estou aqui, né? Gente. E a gente vai ter 3 aulas, né? Que são incríveis dentro dos templos mesmo, no norte da Tailândia, e imersão. Então, ali você vai aprender o Tantra mais antigo, mais baseado no taoísmo. Uma imersão mesmo. Quando? Esse vai ser em outubro. Em outubro temos um ano, né? Temos um ano Dá, pra dá se para se programar. preparar, gente. Dá para se preparar. Sim. Sua rede social, meu amor, para o pessoal entrar em contato com você, como é que faz? @LeticiaBhakti, _ Bhakti é BHAKTI, KTI. Sim. underline. E daí também agora eu estou organizando o site de novo, né? Porque muitas coisas, gente. Esse ano aconteceu muitas coisas. Esse ano eu fiz Egito, fiz Peru. Quando eu conversei com você, eu estava no Peru, né? Você tava aí pelo mundo, Nossa, foi muito legal. Agora esse é só em 2025. Muito bem. Bom, só É posso te isso. agradecer, enfim, pela sua contribuição, pela sua generosidade, pelo seu servir no mundo, né, pela sua medicina, enfim, pelo trabalho que você tem feito junto de homens e mulheres, mas especialmente o trabalho que você faz para nós, mulheres. Assim, você é uma grande mestra, eu te honro, eu te agradeço pela sua existência e por, né, ter aceitado estar aqui comigo batendo esse papo. Espero que na próxima temporada você venha novamente. Sim. Espero participar de algum curso seu, enfim, aprender mais com você. Quero ser sua aluna, quero, né, possivelmente estar com você em alguma dessas viagens, que muito me interessa mesmo, e estreitar essa relação, que a gente possa sempre estar se encontrando. Tá bom, Lê? Gratidão mesmo. Querida, pelo convite. Foi lindo. Foi lindo. Deu tudo Obrigada. certo, né? No final dá tudo certo. Tudo certo. E que trabalho maravilhoso. Por favor, continue, porque é super necessário para trazer esse Tantra para o mundo, né? E essa visão que realmente faz sentido para a gente, né? Que é o conhecimento, o empoderamento e ter mais Tantra e felicidade na vida, né? Exatamente. Mais prazer de viver. Gratidão. Gratidão você também que ficou com a gente até agora. Então fica aí o convite para seguir a gente nas redes sociais. Todas as informações importantes estarão embaixo desse vídeo. Conto com vocês na semana que vem, terça-feira, como sempre, às 20 horas, no YouTube e Spotify. A gente se vê para você. Uma semana maravilhosa, muito prazer, muitos orgasmos e até a próxima. Tchau, tchau.